Então, continuando aqui, a partir do capítulo 5, nesse subponto aqui que vai falar sobre o evangelista como embaixador e nessa abordagem, né, desses embaixadores. E ele vai trazer aqui um fato, né, uma história que aconteceu com ele, refletindo sobre as conversas do cristão, do evangelista. Veja abaixo uma carta que recebi e tocou meu coração. Enquanto você a lê, pense como teria respondido. Olha aqui a carta que ele está compartilhando. Caro Mac, tenho orado por quem disse há algum tempo, pedindo oportunidades para compartilhar o Evangelho. Vejamos um pouco de sua história. Candice foi criada no catolicismo e agora não frequenta nenhuma igreja. Ela adotou um estilo de vida homossexual com sua família de 4 filhos. As crianças são filhos biológicos de sua parceira, mas é ela quem mais cuida deles. A mãe de Candice está com câncer e vive a 1.500 quilômetros de distância. Conheço Candice há mais de 25 anos e há 2 anos estou trabalhando para ela. Ela sabe da seriedade da minha fé e, de modo geral, eu diria que ela tem uma grande consideração por mim. Ofereci-me para orar por ela, o que a agrada, e ela tem me dado apoio financeiro para que eu faça viagens missionárias de curta duração. Outro dia, enquanto ela me contava sobre a visita à sua mãe, começou a chorar. Nunca a vi chorar. Eu estava sentada à sua frente, tentando descobrir como trazer o evangelho à situação e como comunicar algo de valor eterno que não soasse como falta de compaixão. No final, eu não disse nada de valor eterno. Tentei apenas deixá-la à vontade para chorar na minha presença e afirmar minha empatia com a situação. Acho que eu poderia ter feito algo melhor. Ao refletir mais tarde sobre a situação, gostaria de ter dito algo do tipo: a dor que você está sentindo é normal num mundo caído, adoecido pelo pecado. Esse mundo está caído e continuará assim até que Deus reconcilie todas as coisas em si mesmo. Acho que hesitei em dizer algo parecido com isso, por não querer que ela presumisse, como a maioria das pessoas, que não precisa fazer nada para ser incluída na reconciliação provida por Deus. Eu deveria ter dito isso a si mesmo? Deveria ter dito algo mais? Kim. Essas são perguntas difíceis em um mundo real. Respondida da seguinte forma: Cara Kim, em primeiro lugar, acho que deixar a pessoa à vontade para chorar em sua presença é muito valioso, mas sei como você se sente. É aquele sentimento de que temos algo tão precioso e de tal poder consolador a oferecer, que se em meio ao sofrimento pudéssemos simplesmente romper todas as defesas criadas em torno do coração daquela pessoa contra Cristo, sabemos que ela poderia conhecer aquele que um dia enxugará toda lágrima. E para piorar a situação, sabemos quão perto estão da verdade. Está no meu coração e eu estou ao lado da pessoa, mas ela simplesmente não consegue enxergar. Mas falando um pouco mais sobre Candice, talvez Deus esteja rompendo as barreiras contra Cristo no coração dela por meio do testemunho que você dá. É claro que não posso ter certeza de como o Espírito Santo está agindo, mas talvez o fato de consolá-la tenha sido o melhor a ser feito naquele momento, como parte da longa sequência de coisas boas vistas por ela em você. Acho que seria importante agora um diálogo de acompanhamento. Acha que conseguiria levar Candice para tomar um café e conversar? Eu diria algo do tipo: Candice, gostaria de falar com você sobre coisas espirituais. Isso lhe ofenderia? Em minha experiência, quando mostramos às pessoas, estamos cientes de que a fé pode ser ofensiva. Elas tendem a ser mais abertas. Quando estivéssemos bebendo café ou comendo algo, eu diria o que você disse. Gosto muito do jeito que você se expressou. A dor que você está sentindo é normal num mundo caído, adoecido pelo pecado. Sem dúvida, eu encorajaria você a dizer isso. E então, nesse ponto, eu pediria permissão, mais uma vez,
para contar a ela como Deus reconcilia um mundo caído consigo mesmo. Kent, você me permitiria falar sobre como penso que o Deus amoroso atua no mundo caído? E, Kent, suas lágrimas me emocionaram. E, ao refletir sobre isso, não consigo pensar em nada mais importante para dizer na sua situação do que a mensagem de Cristo. Ou, sei que a religião pode ser algo que causa divisões, mas, Kent, nos últimos 2 anos, nos últimos 2000 anos, muitas pessoas têm encontrado na mensagem de Cristo a chave para compreender a vida e a morte. E eu gostaria de lhe falar a respeito disso. Ou, Kent, você sabe que eu acredito no Deus da cruz, ou seja, no Deus que se identificou com a nossa morte. E isso está tão ligado à sua situação que eu desejo lhe explicar a mensagem de Jesus. Algo nesse sentido, ou talvez a combinação de tudo isso. Você saberá falar disso melhor do que eu no seu contexto e no de Keynes, mas o objetivo é fazer uma apresentação honesta do Evangelho, repleta de significado eterno e que ajude a entender sua maior necessidade, arrepender-se de seus pecados e responder com fé. Em certo sentido, preocupo-me que a mãe dela ouça uma apresentação clara do Evangelho, caso isso não tenha ocorrido antes, mas estaria extrapolando o que você me disse. A propósito, a leitura do livro Deus é Anti-Gay, de Sam Albury, pode ser muito benéfica. Seu irmão, Mac. Muito bem, aqui é a resposta dele à dúvida dessa irmã Kim, e vocês viram todo o contexto aí, tá bom? Se fosse você, numa situação como essa, tá lá a mulher, você conhece o histórico dela, ela é sua amiga, né? E aqui existe até um interesse financeiro, porque ela é mantenedora, de certa forma, do seu ministério. O que você diria? Abra aí seu microfone e diga. O que você diria ou o que você faria com aquela pessoa chorando ali diante de você, com medo de perder a sua mãe? Não foi pergunta retórica, pode responder. Eu certamente faria a mesma coisa que ele fez. Eu acho que eu não teria condições de dizer nada do evangelho, dada a situação da moça, né? Dada a situação emocional dela, eu com certeza não teria também coragem de falar. Nesse momento, não. Talvez em outro, depois, mas nesse não. E também dada a situação dele, que ele precisa dela na parte financeira e não quer assustar ela, né? Com nada, não quer tipo assim, aquela mesma coisa que a gente decidiu naquela parte de fazer o relacionamento discipulador, né? Não quer assustar, não quer chegar impondo alguma coisa, mesmo que ela saiba, né? E respeite o que ele faz, porque ela respeita de certa forma por conta de que ela doa esse dinheiro, né? Mas eu, com certeza, faria a mesma coisa que ele. Alguém faria diferente? Não, né? Eu também, muito possivelmente, irmãos, faria a mesma coisa ou pior, né? Porque, assim, pessoalmente, eu fico muito constrangido com manifestações emotivas das outras pessoas, né? Principalmente no que diz respeito a luto, porque a gente nunca sabe o que dizer diante do luto da outra pessoa, diante da dor da outra pessoa. No meu pensamento, a única coisa que poderia consolar, no caso aí da história quente, ou qualquer outra pessoa que passe pelo mesmo problema, só o que pode consolar mesmo é a mensagem da cruz. Só o que pode consolar a pessoa é dizer que a vida não acaba aqui, que existe uma vida na eternidade. Só que eu acho que nesse momento de emoção, também não ia surtir muito efeito, não ia, ou pelo menos o efeito que poderia surtir não seria positivo, tá? A pessoa talvez pudesse fazer um julgamento errado das minhas intenções
e pensar que eu estava tentando manipular a pessoa porque ela estava num momento de fragilidade emocional, ou seja, que eu estaria tentando me aproveitar da situação. É parecido com as pessoas, não sei se você o pastor de velório, né? O que é o pastor de velório? É aquele cara que ele sabe de um velório, ele tem que ir lá, porque ele vai aproveitar aquela situação de fragilidade emocional das pessoas, né, para pregar o evangelho, mas muitas pessoas que estão ali vão aceitar aquele evangelho, mas baseado somente nas suas emoções. E aí depois a gente tem visto que são manifestações de fé que não têm constância, né, que não permanecem. Diga-me, você ia falar? Eu perdi aqui o fio da meada um segundo. Eu não me recordo se a mãe dela já havia falecido ou estava em estado terminal. Doente. Ela já havia falecido? Está doente, não morreu ainda não. Muito doente. Então, talvez eu falaria assim, eu sei, num momento quando a pessoa perde um ente querido, eu também fico assim, eu não sei muito o que falar. Geralmente eu só fico próxima e digo, eu estou aqui com você, né? Se for uma amiga minha, como já aconteceu com amigas minhas que já perderam filhos, que já perderam mães, eu digo, olha, eu estou aqui, precisar de uma conversa, precisar de uma pessoa, lembre, eu estou aqui se você precisar. É o que sempre eu digo, né? Mas, assim, como a pessoa ainda está viva, eu acho que eu perguntaria se, no caso, por exemplo, você sabe que a sua mãe está doente, você sabe que a sua mãe está em estado terminal. Então, infelizmente, né, de acordo com os médicos, talvez não tenha mais muito o que se fazer, mas você sabe que a vida não é só aqui. E a próxima vida dela, eu tiraria o holofote da filha e colocaria na mãe, entendeu? Uhum. E como é que será que está a situação dela diante de Deus? Vamos falar de Jesus para ela, vamos orar por ela, porque a outra vida é eterna e essa aqui é finita, né? Tanto para mim, para você. Eu acho que a ideia de orar é uma boa ideia, porque oração muita, irmão, se não faz bem, mal é que não faz. Certo? Então, eu acho que oferecer oração e orar no momento de dor, no momento de preocupação, de angústia, sempre é o ideal. E orar de verdade, não é só dizer que vai orar, não. Orar de verdade mesmo, ou com a pessoa ali, ou pela pessoa. Tá? E geralmente as pessoas, mesmo que não sejam cristãs, elas aceitam de bom grado a oração. Pelo menos todas as que eu conheço, elas aceitam sim que a pessoa ore por elas e até às vezes oram também junto. Eu concordo com a oração. É bom, mãe, é muito corajosa. Eu não tinha coragem. É verdade, mas tem inclusive pessoas que pedem, né, oração também para a gente. Agora, sim, esse daí é um abrir de portas, né, gente? Porque o fato de eu orar por alguém, ou alguém aceitar eu orar por ela, ou pedir oração por ela, não quer dizer que aquela pessoa conhece o Evangelho. Tá? A gente está falando aqui de um momento específico em que, no caso aqui, a Kim, ela não se sentiu à vontade para compartilhar do Evangelho. E assim, ninguém está julgando, porque, como a gente já disse, muitos de nós talvez teríamos a mesma reação ou reação pior do que a dela. Tá? Muito bem. Essa interação, ele vai fazer um estudo aqui sobre o que aconteceu. Tá bem? É bem interessante o que vai acontecer agora. Essa interação revela alguns princípios básicos que utilizo nas conversas com as pessoas sobre a fé. Entre eles estão: permita-se usufruir da graça ao compartilhar sua fé. Tenho observado muitas vezes... certo, obrigado. Tenho observado que muitas vezes temo evangelizar porque existem muitas maneiras de tudo dar errado. Posso passar a mensagem de forma errada, ficar em silêncio quando preciso falar, dizer coisas que mais tarde considero tolas, mas é bom lembrar-se de que mesmo seus erros podem ajudá-lo a se tornar um embaixador melhor. Ou seja, se ficar só com medo, só temendo errar ou passar por bobo ou por tolo, ninguém vai falar nada nunca, gente. Tá?
Você nunca vai falar do evangelho para ninguém se você viver com esse medo. Então, confie na graça de Deus também sobre o seu falar, sobre o seu calar, sobre a maneira que você vai agir. Encontre as pessoas onde elas estão. Isso é importante, porque Deus nos coloca na vida das pessoas no exato momento em que elas estão mais precisando. Eu acredito muito nisso. Então, não é aquela ideia de que o ambiente, o local, o momento exato para falar do evangelho é só quando a pessoa for até o culto e lá vai ouvir. Não, é naquele momento mesmo que você está vivendo, é onde você encontra a pessoa. Procure portas abertas. Uma cultura de evangelização é muito útil aqui. Quando os membros da igreja falam sobre as portas abertas que veem à sua volta, outros membros podem ficar sabendo de oportunidades com as quais poderão se envolver. Isso aqui a gente, com prática, a gente começa a perceber quando uma pessoa está gritando por socorro sem dizer uma palavra, né? Isso acontece também com muita frequência. Seja compassivo, ou seja, tenha compaixão e mantenha o coração sensível em relação às pessoas. Tenha cuidado de se lembrar de que você é um pecador. A humildade exalta o evangelho. A ideia de um evangelista que se acha o santarrão, que se acha o homem evoluído e que quer que as pessoas cheguem ao seu nível de evolução, não condiz com o que a Bíblia ensina sobre esse cristão, sobre esse embaixador de Jesus Cristo. Sem contar que o fato de reconhecer que você é pecador quebra muitas barreiras, abre muitas portas, né? Porque a pessoa talvez já tenha aquela noção e ela já acha que todo crente se acha perfeito, né? Ela já tem aquele estereótipo, aquele tipo de crente, você é crente, então você se acha melhor do que eu. Quando você reconhece diante da pessoa que você é pecador e não merece o perdão nem a salvação de Deus, você já quebra essa barreira. É uma ofensa a menos que a pessoa pode fazer contra você. Lembre-se de que temos as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Isso é algo importante que você tem a oferecer. Quando a realidade da vida penetra nas barreiras superficiais que mantêm as pessoas longe de Deus, você pode iluminar com a luz do Evangelho. Não a coloque debaixo de um cesto. Isso daqui, gente, é algo que eu penso com muita frequência. A ideia de que nós, a igreja, nós temos a resposta para as perguntas mais importantes da vida. E as pessoas têm perguntas, as pessoas têm dúvidas. Não estou falando de perguntas teológicas, não estou falando de discussão bíblica, estou falando de perguntas da vida. Por exemplo, nós estamos passando por um momento em que as pessoas têm perguntas. Por que nós estamos passando pelo Covid-19? Por que Deus permitiu que isso acontecesse no mundo? E por que tem pessoas que estão numa situação assim e outras em outra situação assim? Por que Deus não pune aqueles que estão se aproveitando dos necessitados? São muitas dúvidas. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos em uma perspectiva eterna, a gente tem as respostas para todas essas perguntas. O mal não ficará impune. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Tudo que acontece, acontece porque Ele tem um propósito. A simples dúvida na sua cabeça sobre por que isso está acontecendo e o fato de eu estar tendo essa conversa com você para apresentar o Evangelho para você já prova o agir de Deus mesmo por meio do Covid-19. Então, nós, como igreja, nós temos as respostas para as pessoas. Você tem as respostas, né? A mensagem mais importante. Só que, às vezes, a gente prefere especular sobre política, prefere especular sobre religião, prefere especular sobre filosofia, né? Para tentar explicar sociologia, não sei, psicologia, para tentar explicar para a pessoa o que ela está sentindo, por que aquilo está acontecendo. E as ciências humanas não têm a resposta para isso. A resposta é satisfatória mesmo, a gente sabe que a gente encontra no Evangelho. A gente não pode esquecer disso. E essas também são oportunidades para testemunhar de Jesus para as pessoas. Concentre-se na separação entre as pessoas e Deus, não na correção moral. Não sejamos moralistas, legalistas.
A ideia não é que a pessoa seja transformado no sentido de se enquadrar aos padrões da igreja, né? Você se veste assim, aí se você vier para cá, você vai ter que se vestir assado. Você tem problema com álcool, com cigarro, com drogas, então se você vier para cá, você tem que saber que você vai ter que largar isso tudo de uma vez. Você tem uma vida, você tem uma profissão onde você ganha o seu sustento desonestamente, então você sabe que para cá, e isso você julga mais as pessoas. Tá? Você está fazendo aquilo que não cabe a você, porque você não vai condenar ninguém. Você não foi chamado para condenar, você foi chamado para salvar. A mensagem que nós levamos para as pessoas é a mensagem de salvação e não de condenação. Condenadas elas já estão. Não é focar na correção moral, social daquela pessoa. É focar no distanciamento, na separação entre ela e Deus. Tá? Ou seja, não é focar, irmãos, no porquê a pessoa está separada de Deus. Ó, você está separado de Deus porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você faz aquilo outro. Não, é simplesmente tentar mostrar para a pessoa que ela realmente está separada de Deus por causa do pecado, seja que pecado for, né? E mostrar para ela que tem como reconciliar, tem como reaproximar. Tá? Seja intencional. Oi? Amigo, a gente sempre escuta as pessoas falando, né? Não, primeiro eu vou consertar, eu ando muito errado, não dá para aceitar Jesus agora. Primeiro eu vou me consertar, vou mudar minha conduta, minha forma de viver, aí depois eu aceito que é exatamente o contrário. Primeiro vem o ato de crer. Primeiro você crê e depois é que as mudanças vão aparecer, que é com uma ação que gera uma reação. Tem que ter a consequência, né, de você crer em Cristo. Você vai enxergar que sua conduta é errada e você vai mudar. A mudança é a consequência, né? A mudança, a transformação de vida é consequência do novo nascimento. Olha, isso é pela própria ilustração do novo nascimento, irmãos. Não tem como um bebê chorar antes de nascer. Primeiro ele tem que nascer. Então, não tem como ninguém viver em novidade de vida sem ter nascido. Primeiro nasce, depois vive. As pessoas querem viver com Cristo antes de nascer, ou seja, elas querem mudar, elas querem corrigir-se moralmente, socialmente, religiosamente, tá? Igregisticamente, né? Podemos dizer assim, porque as igrejas exigem essa transformação, não como consequência da fé, mas muitas vezes como ação para que a fé exista no coração da pessoa, e isso está errado. Tá bom? Primeiro, como você mesmo bem disse, primeiro a pessoa crê e essa fé ela é concedida por Deus e aí vem a transformação. Mas não podemos focar só na correção moral. A correção moral vem depois. A igreja vai disciplinar, a igreja vai exortar aquele novo cristão, aquela nova pessoa que nasceu ali no ato da sua conversão. O outro ponto é a ideia de que a conversa tem que ser intencional. Lembra que eu citei aqui, quando falamos sobre isso em um capítulo, a frase de Francisco de Assis, que dizia: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Não tem como pregar o evangelho sem usar palavras. Eu tenho que falar para a pessoa, eu tenho que ensinar o evangelho para a pessoa, eu tenho que ser intencional. Né? Essa ideia de que eu estou conversando com você aqui sobre o Flamengo e o Vasco, e de alguma forma Deus vai usar a conversa do Flamengo e o Vasco para você crer em Jesus, gente, nem o Flamengo nem o Vasco converte ninguém, não muda a vida de ninguém. Então tem que ser o evangelho, tem que ser intencional. Por isso, planeje o que você vai dizer. Estudos como aquele que fizemos na sexta-feira são muito bons para isso, porque eles te dão uma visão mais ampla do que é o evangelho, te dão uma visão panorâmica. Tá? E dividem sistematicamente o evangelho para que você tenha certeza de que nada vai faltar, que você está apresentando o evangelho mesmo integralmente, né? Está apresentando o evangelho por todo, de forma clara, de forma compreensível, para que a pessoa possa crer. Tá bom? Então, isso é muito importante. Seja intencional. Isso vai ajudar você no que você tem que dizer. Tá bom? Eu tenho na minha Bíblia, depois posso mostrar para os irmãos, eu tenho na minha Bíblia aqueles 6 estudos que eu fiz com vocês na sexta-feira. Eu tenho possíveis perguntas que as pessoas possam fazer, e já tenho o texto bíblico lá, porque eu não tenho uma memória tão boa assim.
Tá? Então, quando eu estou evangelizando, quando eu estou conversando com alguém, na minha Bíblia já tem tudo. Acho que a irmã Gelane uma vez viu isso, até comentou, né? Algum tempo atrás ela viu isso. Né? Ela tá mostrando que tem ali também. Né? É isso mesmo, porque a memória da gente falha. Isso é ser intencional. Tá bom? A pessoa está lá e ela vai dizer justamente uma dessas alegações que a Denise falou. Não, primeiro eu vou deixar a bebida, primeiro eu vou deixar o cigarro, primeiro isso aqui. Na Bíblia já tem resposta para isso. Tá bom? Quem quiser ter acesso a esse material, é só me pedir que eu mando aí para vocês sem nenhum problema. É um prazer. Tá bom? Amigo, mas eu acredito assim que talvez o professor de Assis queira dizer, quando ele disse, né, fale do evangelho, né, para as palavras, ele quis dizer que com a vida a pessoa, a sua própria vida, né, você pode, de certa forma, também evangelizar. Mas eu acho assim, se fosse também a pessoa levar isso ao pé da letra, é complicado, né? Porque se com a vida da gente evangelizar, então, poucas pessoas que podem abrir a boca e falar como Paulo, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Todo mundo que tem esse, digamos assim, entre aspas, cacife para poder falar isso, né? Entendeu? Na verdade, eu até comentei sobre isso nesse capítulo em que a gente estudou e que eu usei essa citação. Essa citação de Francisco de Assis ela é usada fora do contexto que ele estava apresentando. Tá bom? Ele não estava dizendo que não precisava pregar o evangelho, nada disso que ele estava dizendo. As pessoas é que usam essa frase dele nesse sentido. O que ele estava ensinando você precisa viver aquilo que você professa, você precisa ter um testemunho de acordo com o evangelho, porque senão você vai falar uma coisa, vai viver outra, as pessoas estão vendo isso. As pessoas vão ver que esse é um evangelho que não serve nem para você que está pregando, e dirá para mim, que estou ouvindo, tá bom? Na verdade, essas palavras dele foram distorcidas. As pessoas usam fora do contexto do qual ele estava falando. Então, cuidado, quando alguém disser para você, pregue o evangelho se necessário, fale, e você precisa entender o que a pessoa está querendo dizer com isso. Se ela está dizendo que na pregação do evangelho, no evangelismo, não precisa falar, não precisa pregar, ensinar o evangelho, ela está errada. Agora, se ela está dizendo que você precisa viver aquilo que você prega, como era o caso de Francisco de Assis, que estava falando, aí sim, aí você pode concordar com a pessoa, tá bom? Reconheça o que sabemos e o que desconhecemos. A expressão de Kim, lembra, Kim era a mulher que escreveu a carta para ele, tá bom? Estava tentando evangelizar a outra lá, que era Candace. A expressão de Kim, mundo adoecido pelo pecado, reconhece a verdade que nos cerca. O cristão consegue lidar com esse ambiente por saber como chegou a esse ponto. Também considero útil dizer às pessoas que nem sempre sei os motivos de Deus agir como ele age. No entanto, confio nele como quem dá sentido às coisas no mundo caído. Então, tenha a humildade para dizer o que você sabe e o que você não sabe. É bem comum no evangelismo as pessoas perguntarem para você se existiram os dinossauros. Quem eram os gigantes do Antigo Testamento? Né? Adão tinha umbigo? Então vão surgir essas perguntas. E você não sabe, porque ninguém sabe. Porque a Bíblia não diz isso de certeza. Então tenha a humildade de, primeiro, dizer o que você sabe e o que você não sabe. E, segundo, tente manter o foco da conversa no Evangelho. Tá bom? A Bíblia não foi escrita para resolver todas as dúvidas, né, do homem. Bíblia não é livro de geografia, não é livro de ciência, não é livro de matemática, não é livro de português. Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus revelando aquilo que Deus queria revelar para o homem. Tá bom? Mas, assim, essa forma de Deus agir como ele age, nós nem sempre sabemos, é interessante. Hoje pela manhã eu estava lendo um testemunho de uma irmã que mora nos Estados Unidos. E ela disse que há 15 anos, ela é esposa do pastor, né? Há 15 anos eles moram na mesma comunidade e ele pastoreia a mesma igreja. E há 15 anos eles oram, porque a comunidade lá é uma comunidade LGBT. Então a igreja está inserida dentro de um bairro, dentro de uma comunidade LGBT. E ela disse que eles já sofreram muito, orando e tentando, né, fazer eventos na igreja, cultos que possam atrair o público LGBT para ouvir
do Evangelho. Disseram que já sofreram até danos no seu patrimônio, as pessoas já picharam a casa deles com mensagens ofensivas e tal, e tal, e tal. Certo? Ela disse que desde que surgiu a pandemia do Covid, né, e que os supermercados fecharam e que as pessoas começaram a ficar com medo, muitas dessas pessoas que antes ofendiam a eles, perseguiam a eles, agora têm vindo a eles para ouvir do Evangelho. Então, eu não estou dizendo, irmãos, que Deus enviou o Covid só para aquela comunidade. O que eu estou dizendo é que Deus age de formas misteriosas que nós não entendemos. O que eu estou dizendo é que ali naquela comunidade tinha pessoas que antes estavam totalmente fechadas ao Evangelho, e é isso que ela fala. Infelizmente, esse testemunho não tem em português, senão eu iria compartilhar com os irmãos para que vocês pudessem ler. Tá bom? Mas ela fala disso, de como Deus tem agido na comunidade dela, tá bom? Abrindo as portas, abrindo o coração das pessoas por causa da pandemia do coronavírus. Então, nós não sabemos as maneiras como Deus age. A gente sabe que Ele age para o bem daqueles que creem, né? Daqueles que são chamados por Ele. Certo? Outro, é bom, embora nem sempre necessário, pedir permissão para compartilhar a mensagem do Evangelho. É importante que você deixe claro para a pessoa o que você vai fazer. Porque, vamos pensar assim, se você está numa conversa com uma pessoa sobre futebol, aí você muda de futebol para a religião, você muda de futebol para o Evangelho, tá? O que vai parecer na mente da pessoa? Vai parecer que a sua intenção, quando estava falando de futebol, era só mesmo abrir caminho para falar do Evangelho. E mesmo que fosse isso, acredite, na mente das pessoas isso não parece ser uma coisa boa, porque parece que você manipulou a pessoa aquele tempo todo. Parece que você não estava sendo sincero quando estava falando sobre futebol. Tá bom? Então, é sempre bom, eu acho isso importante, deixar claro para a pessoa sobre o que você vai falar. Então, está falando sobre futebol e surgiu dentro do futebol a oportunidade, é importante dizer antes, olha, eu gostaria de falar com você, eu gostaria de compartilhar com você sobre assuntos espirituais. Eu gostaria de falar com você agora um pouco sobre Jesus, um pouco sobre o Evangelho. Você quer ouvir sobre isso? Dificilmente a pessoa vai dizer, não quero. Dificilmente. Dificilmente também, quando ela dizer eu quero, ela está falando a verdade, porque na verdade ela não quer. Mas ela vai dizer eu quero porque ela não quer ser mal educada. Certo? E a gente aproveita, né, essa educação das pessoas para falar. Mas é bom antecipar a fala, é bom compartilhar com a pessoa antes e até pedir permissão para poder compartilhar, tá bom? Porque isso deixa também a pessoa aberta para o momento que ela não quer mais ouvir, que ela não está mais prestando atenção, ela vai dizer como os atenienses, né? Quanto a isso te ouviremos em outro dia. Então, não, eu agora não quero, então deixo para depois. Faça muitas perguntas. Seja bom ouvinte. As pessoas gostam de falar, viu, gente? Todo mundo gosta de falar. Gostam de ser ouvidas. Finalmente, se você sabe que a pessoa vai tocar num assunto em particular, seria bom tomar conhecimento por meio da leitura de um livro ou conversando com alguém que conheça o tema. No caso aqui, ele falou sobre a homossexualidade, né? Então, seria muito bom, ele até sugeriu um livro, né? Se você tem aí como objetivo falar do Evangelho para um homossexual, se você tem como objetivo falar do Evangelho para alguém que tem problema com drogas, tem problema com depressão, tem problema com álcool, tem problema com imoralidade sexual, e por aí vai. Tem problema com fofoca, tudo isso é pecado, viu, irmão? Tudo está no mesmo nível aí, ó. Certo? Se você vai evangelizar nos presídios, um criminoso, então é importante você conhecer sobre o tema, é importante você se informar sobre o que aquelas pessoas estão vivendo, até para que você possa compreender um pouco mais a cabeça da pessoa. Certo? Nós vamos parar por aqui hoje. Quero abrir para os irmãos fazerem seus comentários aí. No próximo domingo, vemos aqui os embaixadores devem ser ousados e claros. A gente vai falar sobre coragem, né? Ousadia, que tanto precisamos e pouco temos. Palavra com os irmãos, se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre o que foi falado.
ou fazer um resumão, fique à vontade. Se não, nós vamos orar encerrando. À noite nós teremos o culto, às 19h30. Tá bom, irmãos? Vamos orar agora, encerrando, pedir que o Senhor nos abençoe, né, e agradecer por aquilo que aprendemos e pedir que Ele nos dê essa coragem, nos dê direcionamento, abra aí os nossos olhos e as nossas mentes para que possamos perceber a oportunidade para falar do Evangelho para essas pessoas. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que foi aprendido aqui, que foi compartilhado, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, nos guarde de todo mal e nos dê essa coragem, Pai, essa capacidade de apresentar o Teu Evangelho para as pessoas que nos cercam. Que nós possamos ter compaixão, empatia para com as pessoas, não com julgamento, ó Pai, não com censura, mas apresentando, meu Deus, a situação em que elas estão em relação a Ti, mostrando para elas claramente, com base na Bíblia, a realidade que tem vivido e o final triste, ó Pai, que as espera se elas não crerem, se não se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador dos homens, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão, cada família, meu Deus, aqueles que estão doentes, ó Pai, tem misericórdia deles, traz paz aos seus corações, meu Deus, inclusive crendo nessa verdade eterna e absoluta de que a vida não acaba aqui, ó Pai, mas que todos aqueles que creem em Jesus um dia estarão contigo na glória e toda lágrima, todo sofrimento, toda dor será removida para sempre, ó Pai, das nossas vidas e da Tua criação, meu Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas. Amém.